Amém. Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz assim: E respondeu-me e me falou dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor dos exércitos. Força e violência são duas coisas limitadas, duas coisas que entram pelo natural, mas pelo Espírito de Deus é um poder ilimitado que transcende todas as coisas e envolve o espiritual. O que o Espírito Santo está nos trazendo nesse dia? Temos que aprender a lançar mais a mão da arma poderosa que nos foi dada para conquistarmos as vitórias, não usando força nem violência, mas a palavra de Deus, que é que nos dá vitória através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá vitória através da palavra de Deus. A palavra de Deus e o Espírito Santo concordam um com o outro. O Espírito de Deus dá vida à palavra de Deus. E como é que acontece isso? Lembra, temos um advogado junto ao Pai, Jesus, o justo. Temos um juiz que julga com excelência e perfeição todas as coisas, Deus Pai. Ele é o juiz de toda a terra, Ele é o Senhor. Então, se nós temos um advogado, se nós temos um juiz justo, se nós somos filhos dos Reis da Glória, o nosso jeito de agir, de proceder, tem que ser diferente. As nossas causas não podem ser apresentadas para os ímpios, não podem ser. Tem gente que desabafa com o vizinho macumbeiro, tem gente que desabafa com vizinho ou vizinha católica, idólatra. Hoje Deus te colocou aí para ouvir isso. Filipenses 4:6, Paulo escreve dizendo: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes a vossa súplica e petições sejam conhecidos em tudo, em primeiro lugar, diante de Deus. Deus te colocou aí para ouvir isso hoje. Pega as tuas necessidades, as tuas angústias, as tuas súplicas e apresenta diante de Deus. Nós temos um Deus infalível. Somos o único povo na face da terra que serve a um Deus vivo, a um Deus infalível, a um Deus todo-poderoso. Crente que se desespera é sintoma de que não conhece o Deus que diz que serve. Quem conhece o Deus que diz que serve, pode até sentir aflição, porque Jesus não é mentiroso e Ele disse: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Sentir aflição é uma coisa, entrar em desespero é outra. Levanta a tua cabeça nesse dia, levanta os teus olhos para o alto nesse dia. Salmo 123, como os olhos das servas estão fitos na mão da sua senhora e dos servos na mão dos seus senhores, os nossos olhos têm que estar fitos, ou seja, têm que estar firmados na direção de Deus Pai, até que Ele traga a resposta que tanto tu pede. Essa profecia de Zacarias é tremenda, quando ele diz: Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. O Espírito Santo de Deus está na terra somente por causa da igreja. O dia que o Senhor Jesus vier entre as nuvens arrebatar a sua igreja, o Espírito Santo vai tirar a igreja da terra e automaticamente sair da terra junto com a igreja. Então, minha irmã, tu tem uma arma poderosíssima nas tuas mãos, nos teus lábios, chamada oração do justo. Ao ponto da Bíblia dizer que a oração do justo pode muito. Ou seja, está demonstrando aí que não há um limite para a oração do justo. Ela não só pode, ela pode muito em seus efeitos.
A oração do justo tem efeitos que tu nem imagina. O efeito da oração de um justo é mais poderoso do que uma bomba atômica que devasta uma cidade. O efeito da oração de um justo tem mais intensidade e poder do que um ciclone que arrasa um vilarejo, que destrói um país. A oração do justo, ela ultrapassa as esferas da terra, naturais e espirituais, e chega diante das narinas do Pai, com um aroma suave e agradável. Você vai ver isso em Apocalipse capítulo 8. Ela chega misturada no incenso lá. Deus tem prazer de ouvir a oração do justo. Mas o diabo, ele quer lutar de dia e de noite para esse justo entrar na carnalidade e não na espiritualidade. Quando o justo entra na carnalidade, ele quer discutir, ele diz que vai resolver, ele quer fazer, ele se desespera, ele fica com o sistema nervoso abalado, ele entra em depressão, ele entra em angústia. Quando ele entra na carnalidade, quando ele age pela espiritualidade, ele experimenta a verdadeira paz que Jesus deixou para aquele e para aquela que guarda a sua palavra. Eu vos deixo a minha paz, disse o mestre, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. Por quê? Porque essa paz falsa que tem aí no mundo, por exemplo, aí onde você está ouvindo a palavra de Deus, tu pode estar ouvindo um silêncio à tua volta, mas daqui a pouquinho alguém dá um grito de desespero, de socorro, uma tragédia, um acidente, uma briga, uma confusão, e aquela aparente paz logo desaparece. É só dar uma notícia ruim, alguma coisa que tenha acontecido, a pessoa se mostra, deixa aparecer o seu real descontrole que já existe na vida do ímpio, naquele que está nas garras do diabo. Mas o justo, como Jesus disse, o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para herdar o reino dos céus. Aquele que entra numa vida espiritual e depois volta a ser natural, está perdendo e perdendo muitas coisas no reino de Deus. Se nós fomos projetados por Deus como igreja do Deus vivo na terra, se o reino de Deus não é visível e não é comida e não é bebida, mas está dentro de nós, na palavra de Deus e na pessoa do Espírito Santo, temos que proceder como pessoas anormais, como pessoas diferenciadas de todas essas outras que você vê nessa terra, porque o que acontece com o ímpio não acontecerá com o justo, porque o ímpio, Salmo número 1, perecerá, mas do justo tem o seu caminho guardado pelo Senhor. Então Deus te diz nesse dia, não é por força e nem por violência. Está se desesperando porque não está orando. Está orando e está se desesperando porque não está confiando, não conhece o Deus a quem está pedindo. Como diz a Escritura, pediste e não recebeste, porque pediste mal. Não está confiando no Deus que está colocando o pedido. Como é que você vai ter o resultado? Jesus foi bem claro, aquele que crê, verás a glória de Deus. Ele foi bem claro, tudo pode o que crer. Se tu crer e não duvidar no teu coração, assim será feito. Então essas manifestações, essas palavras proféticas que Jesus deixou, é somente para a vida do justo, para aquele que o conhece, para aquele que tem a sua vida entregue no seu altar. Então, essa profecia de Zacarias não é por força nem por violência, não é pelo braço da carne, não é pelo conhecimento natural, não é pelo conhecimento carnal, não é pelas amizades mundanas. Eu estava conversando um dia desse com uma mulher e ela disse para mim que ela fez um concurso, fez uma prova, fez tudo direitinho, mas chegou numa determinada etapa da prova, ela não passou. Mas ela tinha um conhecimento lá dentro. E uma parenta dela, cunhada, se eu não me engano, era responsável por selecionar as pessoas. E a cunhada dela disse para ela que ela não tinha passado naquela etapa da prova, mas que ainda assim colocaria ela lá dentro daquele trabalho.
É um trabalho para ganhar um alto salário numa empresa aí muito grande. Sabe qual foi o resultado da força e da violência para colocá-la nessa empresa? Ela não ficou na empresa. E além de não ficar, foi trabalhar atrás de um balcão de uma padaria. Não que seja desonra, jamais. Mas ela quis entrar num lugar que ela julgou ser bom, muito melhor do que aquele, pela força, pelo conhecimento natural. Foi parar lá atrás de um balcão de uma padaria. Por quê? Porque aquilo que tu quer fazer com as tuas forças, você vai conseguir e tentar manter com as tuas próprias forças, se você tentar entrar. Mas quando Deus te coloca num lugar, quando é Deus que abre uma porta para você, Ele te sustenta na porta que Ele abre. Tu não precisa empregar tua força natural. Eu não estou falando de esforço, que é um outro assunto. Você não precisa empregar tua força natural e nem precisa agir lá dentro com violência. Quais seriam essas violências? A fofoca. Porque Mateus capítulo 5 diz que bem-aventurados são os pacificadores, mas Provérbio diz que Deus detesta, abomina 6 coisas, e até a sétima, e Deus detesta 6 coisas, e a sétima Ele abomina, que é aquele que profere intriga, discórdia entre os irmãos, entre as pessoas, ou seja, é o fofoqueiro, a fofoqueira. Deus abomina esse tipo de ação, esse tipo de procedimento. Então, quando tu entra num lugar pelo poder da palavra de Deus, Deus te sustenta lá até o dia e a hora que Ele determinou que você esteja lá. Quando tu entra pela força natural, pelo braço da carne, pelo conhecimento da carne, pastor, o conhecimento da carne, o braço da carne abre porta? Abre. Muita gente está hoje trabalhando em multinacionais, está trabalhando em empresa, porque tinha parente lá dentro, porque a amiga do vizinho, porque a filha de parente que trabalha lá dentro, filho, está trabalhando lá. Quem colocou lá foi Deus? Não, foi o conhecimento natural, o braço da carne. Ah, mas não foi Deus, não poderia colocá-la lá com esse conhecimento? Mas pergunta a ela se ela consultou a Deus, ou se ela pensou primeiro no parente que trabalha lá dentro. Então a pessoa para lá dentro através do conhecimento carnal. O que vai ser preciso sustentá-la lá dentro com conhecimento carnal? Uma outra carnalidade. Sustentar aparentemente, né? Porque tijolo podre em cima de tijolo podre, daqui a pouco derruba todo o prédio. Então ela vai precisar agora de um outro esforço natural para sustentá-la naquilo que foi aberto naturalmente para ela. Mas quando é pelo Espírito de Deus, tu não precisa ter parente lá dentro da empresa, tu não precisa ter conhecimento lá dentro da empresa, tu não precisa fazer pedido a homens de dentro da empresa. Quando é pelo Espírito de Deus, o próprio Deus abre a porta onde não existe porta e te sustenta lá, poderosamente, com a palavra dele, que é Espírito e vida. Quando é pelo Espírito de Deus. Mas nem todo mundo está querendo agir pelo Espírito de Deus. Gloriosa é a porta que o Senhor abre. Essa é gloriosa e surte efeitos de milagre. A porta que é aberta pelo braço da carne vai tentar ser sustentada pelo braço da carne. Mas o braço da carne cansa, falha e é imperfeito. Daqui a pouquinho as coisas vão começar a ruir. Mas quando Deus te abre uma porta, Ele te sustenta lá. Entra gente e sai gente, entra chefia e sai chefia, entra dono e sai dono, mas você continua lá, porque aonde Deus coloca alguém que Ele ama, só Ele pode tirar daquele lugar. Aleluia. Uma vez um rapaz numa empresa, eu já contei isso aqui para algumas pessoas que trabalhava, chegou para trabalhar, ele é um homem de Deus, e ele foi chamado para comparecer ao departamento pessoal. Por quê? Porque estavam fazendo contenção de gastos, e ele foi uma das pessoas separadas lá por alguém do departamento pessoal para ser mandado embora.
Quando ele está descendo o elevador para ir embora para casa, depois de acertar suas contas no departamento pessoal, ele contou que sentou lá no meio-fio e orou e falou: Senhor, tu me colocaste aqui, eu tenho certeza que foi o Senhor que abriu essa porta. Daqui a pouquinho está chegando o carro do empresário, o dono do prédio, da empresa, da firma, e falou para ele: o que você está fazendo aí? Ele: eu acabei de ser mandado embora, fui demitido, fui chamado, nem peguei no trabalho hoje. Te mandaram embora? Quem te mandou embora? Me mandaram comparecer no departamento pessoal assim que eu entrei. O chefe dele: vem comigo. Pegou ele pela mão, pegou o elevador privativo, subiu até o andar do departamento pessoal. Vem cá, quem foi que mandou ele embora aqui? Não, é que nós estamos fazendo alguns gastos, alguma coisa. Nada disso, pode mandar, escolhe outro. Esse aqui não pode sair daqui não. Esse aí é um homem de Deus, se ele sair daqui, essa empresa fecha. Readmite ele e aumenta o salário dele. Quando Deus abre a porta pelo Espírito dele, ele sustenta até a data e o dia que ele te quer lá. Quando ele te tirar de lá, glorifica ele, porque ele está te tirando de uma porta para colocar você numa porta maior ainda. A tua vida é dele, o teu espírito é dele, a tua alma é dele, o teu ser é dele. Ele é o Senhor. Então deixa ele realmente ser o pastor da tua vida. Não age por força, não age por violência, não age por emoção. Quanta gente pede demissão do trabalho em portas que Deus abriu por emoção. Emoção é algo natural e momentâneo. Toda emoção passa. Emoção é brotada dentro da alma, pelas coisas que é captada pela alma que está à sua volta. Então a pessoa se emociona e toma decisão. Um conselho para você que está ouvindo essa rádio, um conselho para você que está aqui na igreja, um conselho para você que está vendo aí no YouTube: nunca tome decisão por emoção. Não toma. Por mais seguro que você esteja que está fazendo a coisa certa, se for por emoção, não tome a decisão. A emoção, ela funciona como uma névoa diante dos olhos da pessoa. A emoção não te deixa enxergar um palmo à frente no nariz. É como cerração nas montanhas. Você não está enxergando um palmo à frente no nariz, mas está prosseguindo. Se você não está enxergando um palmo à frente do nariz, pare e fale com Deus, que enxerga além de todas as coisas. Não tome decisão precipitada, porque a decisão precipitada vai te fazer cair. Por mais seguro que você esteja, se é por emoção, não decida. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Foi Ele que abriu a porta, Ele é que te tira da porta. Foi Ele que te colocou naquela porta, Ele que te leva para outra. É Ele que está no controle, Ele é soberano, Ele é o Senhor. Tu entregou a tua vida a Ele. Então não haja por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo do Deus vivo. Agora tem um detalhe: Deus só trata com quem está andando no caminho da palavra. Tu não pode se desviar da palavra de Deus, da direção que Deus dá, meter os pés pelas mãos e querer que Deus conserte as besteiras que você anda fazendo. Tem gente que faz isso. Mete os pés pelas mãos: Senhor, abençoa, o que está acontecendo? Não. No caminho da obediência tem consequência, mas no caminho da desobediência também tem consequência. Deus não te fará prosperar na desobediência, consertando os erros e as coisas que tu pede para Ele fazer. Deus só vai tratar comigo e contigo se estivermos andando na reta justiça da sua palavra, no caminho que Ele traçou. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E quem é Jesus? É o Verbo, é a palavra de Deus. Evangelho de João capítulo 1. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e formosura. É aí que Ele vai tratar conosco, guardando o Verbo, guardando a palavra. E que o Espírito Santo nos alimente com essa palavra, nos abençoe.
A Ele seja toda a glória de tudo que tem trazido e feito a nós, e que o nosso desejo seja, Senhor Deus, que Tu venha tratar conosco pelo Teu Espírito, que não entre o nosso braço da carne, nem a nossa emoção. Quero te convidar a um momento de oração. Nessa hora, você que está precisando tomar uma decisão, Deus te colocou aí para te dizer: espera no Senhor, não se precipite no que tu pretende fazer. Ore comigo agora. Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, Deus infalível, santo e verdadeiro, a Ti elevamos a voz, diante de Ti nos curvamos em espírito e nos prostramos na Tua presença. Quantas pessoas já vimos, meu Pai, até nós mesmos, agindo por força, por emoção, por violência, quebramos a cara. Não tem resultado de vida nisso, mas só resultado de morte. Mas, Senhor, nós queremos a partir de agora deixar o Senhor ser Deus na nossa vida, Pai, e queremos que o Teu Espírito poderoso e santo venha agir por nós e em nós, e que assim seja o Teu nome em tudo glorificado. Nós sabemos que o Teu Espírito não erra e não falha. Tu disseste, Jesus, que o Espírito Santo nos guiaria em todas as coisas, nos guiaria em toda a verdade, e a verdade é a Tua palavra. Então, meu Pai, pelo Teu Espírito eu te peço nessa hora, guia a decisão que essa pessoa vai tomar, mostra a ele, mostra a ela a decisão certa a tomar, mostra que a precipitação é como alguém que cai dentro de um buraco fundo, sem ter aonde se segurar. Mas o confiar em Deus é uma ponte estendida sobre o abismo que nos faz chegar à vitória em segurança, cantando o hino da vitória. E assim, Senhor, entregamos nas Tuas mãos esse clamor, que recebam de Ti agora uma visitação, na petição, aquele e aquela que agora decidiu esperar na Tua vontade. E assim eu te agradeço e te louvo, ó Pai, em nome de Jesus, o Santo de Deus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E ao Espírito Santo seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer.